Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudaremos hoje parte do capítulo 24, o item que trata da coragem da fé. Então, nos diz o seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, porquanto vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então, Allan Kardec nos esclarece o seguinte acerca destas passagens de Jesus. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar, além de diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião, e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga esta covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai, que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim, será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, queridos irmãos e irmãs, esta é a mensagem que o Evangelho nos traz hoje, sobre a necessidade de nós mantermos firmes a nossa convicção quanto à doutrina de Jesus, não é? Defendendo-a, divulgando-a, exemplificando-a, vivendo-a. Então, isto são atitudes dignas de um verdadeiro cristão, mesmo que em dados momentos
sejamos atacados, sejamos criticados, agredidos. Nas épocas de Jesus, ou logo após a sua morte, os cristãos primitivos eram perseguidos, eram mortos, eram colocados nas arenas para que os leões os devorassem vivos. No entanto, eles não renegavam a sua fé. Eles iam morrer com alegria, com fé e com satisfação, porque a sua fé e a sua confiança em Jesus estava acima de tudo. Então, vejam a importância para os nossos dias de nós sermos verdadeiramente cristãos. Evidentemente que nos dias de hoje não iremos mais para as arenas para sermos mortos pelos leões, mas estaremos à mercê das críticas, das opiniões, das discriminações, não é? Da sociedade em que vivemos. E para isto, nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser fortes, nós precisamos manter a nossa opinião, manter a nossa atitude e, sobretudo, os nossos atos, não é? Em todos os momentos de nossas vidas, quer no lar, na sociedade em que vivemos, na condição de profissionais, de pais, de mães. Precisamos sempre ter alinhado o nosso discurso com o nosso pensamento, não é? De cristãos verdadeiros, procurando ser pessoas úteis, auxiliando o nosso semelhante e, sobretudo, desenvolvendo em nós os valores de natureza moral, porque é através deles que nós nos tornaremos verdadeiramente cristãos. Sem a ética moral, sem a verdade, sem uma conduta reta, nós jamais seremos verdadeiros cristãos. Nós seremos pessoas que pregaremos, a nossa palavra será uma, no entanto, a nossa atitude será outra. E na hora que nos apertarem, nos acuarem, nós renegaremos a Jesus. Então nós precisamos dar este testemunho, o testemunho da coragem, o testemunho da fé, mas sobretudo o testemunho das nossas atitudes do dia a dia quanto a essa maravilhosa doutrina de Jesus. Sabemos que a nossa sociedade ainda não nos permite, ela ainda não nos dá a abertura para vivermos plenamente um cristianismo, porque ela é muito materialista, porque ela julga demais, porque ela é competitiva. Então nós precisamos ir aos poucos desenvolvendo em nossa mente e depois em nossas atitudes, em nossos atos, estas ideias de Jesus. Porque muitas vezes não é necessário que nós venhamos a falar através das palavras para que as pessoas nos ouçam. Podemos nos utilizar de uma comunicação muito mais profunda, a comunicação da atitude, a comunicação dos atos, a comunicação do exemplo, sem sequer abrir a boca. As pessoas estão nos vendo, estão nos observando, estão muitas vezes nos seguindo, nos copiando. Especialmente os da nossa família, os que estão mais próximos de nós. Os nossos filhos, por exemplo. Eles nos copiam em muito as nossas atitudes. Então, que venhamos ser verdadeiramente cristãos, com muita fé, com muita segurança, com muita coragem, e que a cada dia, a cada momento, possamos estar sempre
conectados a este grande mestre, este grande amigo. No momento em que passamos a tomar decisões pensando no outro, pensando na solidariedade, pensando na fraternidade, cada vez mais estaríamos nos conectando a Jesus. Então vamos começar. Vamos começar porque é daí que surge a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa felicidade. Felicidade aquela que os cristãos de antigamente encontravam, mesmo prestes a serem mortos pelos leões, eles estavam serenos, eles estavam felizes, porque eles estavam sintonizados com Jesus. Então, vamos fazê-lo no menor tempo possível. Muita paz, muita luz a todos e que possamos encontrar em nossas vidas, em nossos corações, este grande amigo, Jesus. Que assim seja.